Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje eu estou com uma convidada que vamos falar sobre arte, mas antes de apresentá-la, vamos pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Esse mês nós estamos fazendo o especial das mamães, ela também é mamãe, vai falar também sobre isso. Tem muita coisa legal, fica aí. Let's bora. Luanda, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Ela é arte educadora, escritora e empreendedora. Vamos começar por onde? Vamos começar pela maternidade? Boa, Porque boa. antes de tudo isso, sou mãe, né? Sim, vamos lá. Você é mãe de duas adolescentes? De duas adolescentes. Duas adolescentes. Queria até agradecer esse convite, porque ultimamente tenho chamado para falar, né, sobre a minha trajetória, carreira do meu pai também, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Sim. Mas é a primeira vez que eu falo sobre a minha relação com a maternidade. Olha que legal. Então, me sinto muito honrada de poder falar das minhas filhas, que são minhas paixões, e que são minhas inspirações, né? Então, assim, sem elas, eu não seria escritora, não seria empreendedora e não seria arte educadora também, talvez. Então, acho que a gente pode começar falando disso. Você foi mãe solo, muito nova? Com 23 anos. Nova. Nova. E como que foi essa turbilhão, né? Vamos dizer assim, é uma coisa muito boa, mas Sim. é complicado para uma mãe solo. É complicado. Para mim, foi mais complicado ainda, porque eu sou mãe solo 2 vezes. Então, carreguei durante muito tempo um sentimento de culpa, assim, sabe? Porque a Sim. mulher, ela se sente culpada quando o relacionamento não dá certo, quando você tem filho. No meu caso, Sim. aconteceu 2 vezes. E aí, agora que eu estou escrevendo e revisitando a minha história, eu percebo que não tem nada a ver comigo, Sim. né? Que a minha responsabilidade de mãe, eu arco com ela, assim, com muito prazer. E tive sorte por ter minha mãe viva na minha primeira maternidade, então foi uma rede de apoio assim incrível. Só pude trabalhar e trabalho até hoje na área, né, da cultura por conta disso, que meu primeiro trabalho, quando eu tive a minha primeira filha, já foi na área da cultura. Ai, que legal. E minha mãe, ela sempre me apoiou muito, assim, cuidando da minha filha. Então, é um desafio, né? Mas que, por outro lado, eu tive a sorte de ter sempre ela, cuidando da minha filha e me ensinando, porque é isso, né? Você tem um relacionamento estável e logo depois você se vê abandonada. Sim. Que eu costumo dizer que os homens, não todos, não vou generalizar, Sim. tem um pai maravilhoso, então não posso jamais generalizar. Mas a maioria dos homens, quando ele se separa da criança também. Então, eu me vi abandonada mesmo, né? E é isso, assim, muitos desafios, mas eu acho que a minha rede de apoio, ela foi muito forte nesse sentido. Uma coisa que a gente sempre fala é a rede de apoio, além do apoio ali de questão de cuidados, o time, né, o psicológico da mãe também fica mais acalentado, vamos colocar assim, para tipo dar conta da atividade, da jornada, porque pelo que você disse, a questão do trabalho, a questão das crianças e também tem a parte mulher. Sim. Que ali você de repente não estava bem, porque é uma separação, independente do que acontece. Tem o sentimento, né, de mulher marido, tipo, de uma separação, que não é fácil. E você precisa estar ok, né, pro mundo. Exatamente. E hoje minha filha mais velha, ela tem 20 anos. Ela vai fazer 20 anos agora. Ela é uma moçona já. Ela já é uma moça. Então, hoje, quando eu olho para ela, assim, eu percebo que eu fiz um bom trabalho. Naquela época, a gente não falava muito sobre a saúde mental. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje eu entendo que naquela época eu já via, assim, já tinha depressão, né? Tive depressão pós-parto, só que a gente não conversava sobre isso. E não tinha muito também entendimento, né? Sim. Vamos colocar assim, tipo... Eu acredito que depois da pandemia, né, que a gente passou a
a se preocupar mais, né, com a nossa saúde mental, assim. Ficou mais claro para nós. Exatamente, principalmente as mães, né? Porque a gente sempre se preocupa com a criança, com a educação e a gente acaba não se cuidando tanto. Uhum, exatamente. Então, hoje, quando eu olho para elas, né? Hoje a Júlia tem 20, a Lorena tem 12. Eu olho para elas e eu falo que sim, que eu não me culpo mais. Às vezes a gente tem uma culpinha aqui, outra ali, né? Faz parte. Faz parte, mas eu me sinto vitoriosa porque eu vejo elas bem. A Júlia está estudando, fazendo história, que é uma coisa que ela sempre quis. Ah, então Já puxou tá os assim, caminhos já tá, das já tá mães. puxando. Então, acho que eu tenho dado bons exemplos para elas, assim. Sim. Então, acho que isso já é uma coisa muito bonita. Sim, já é um prêmio de vitória no sentido de deu certo, Sim, né? Deu tá certo. dando. E a, a questão dos percalços ali que a gente passa faz parte, é a vida, né? Mas quando vê o resultado de tipo assim, poxa, minha filha tá seguindo um bom Sim. caminho, ela tá. Independente de ser o mesmo, né? Que poderia ser um Aham, outro, mas um caminho exatamente. bom, um caminho de disciplina, de estudo. E história, que História. magnífico! Todo mundo me questiona assim, você que quis? Não. Ela sempre, desde pequenininha, ela sempre quis fazer história. Caramba, e assim, por nós estarmos nessa moda, né, da coisa digital, os adolescentes, os jovens Uhum. têm um apreço maior por isso, então fica aquela questão de tipo assim, história, filha. Sim, Mas ela te disse quando que começou isso? desde pequena. Ela sempre Caramba. quis ser professora de história. E ela tem jeito, sabe? Ela quer trabalhar com ensino infantil e ela tem jeito com criança. Então, ela já tem aprendido algumas coisas, assim, como lidar, sabe? Até com a irmã mais nova. Olha que legal. Isso é muito importante. E também pela questão da arte, né? Que a gente vem de uma família toda de artista. Eu ia perguntar isso, já que você deu o Sim, gancho. Vamos, é. como é essa família artística? De onde Então, surgiu tudo? olha, dariam muitos livros para falar assim, da minha família. Que bom. Inclusive, eu já escrevi um. Uhum. A gente publicou ano passado, em julho, e agora eu estou escrevendo um outro que fala das mulheres da minha família, que Olha que também são legal. todas mães, né? Que levam tempo para a gente perceber. Eu mesma levei bastante tempo para perceber de que família que eu fazia parte. Porque eu cresci vendo meu pai pintar, cresci viajando para ele em várias cidades, né? Aham. Porque ele sempre expôs fora. Cresci vendo minha mãe acompanhando meu pai. Então, assim, eu normalizei essa Sim, o mundo situação. artístico. Para mim, eu sempre digo isso, assim, para mim, em toda casa tinha um artista pintando no seu ateliê. E, bom, a minha família Silva, eu sou sobrinha de uma artista bem conhecida, se chama Maria Auxiliadora. Ela Olha. teve duas exposições no MASP. Uhum. A mais recente foi em 2018, que foi individual, só dela. Legal. Meu pai é o João Cândido da Silva e eu tenho uma tia que pinta também, Conceição Silva. Minha tia deve ter em torno de 80 e poucos anos, meu pai tem 92 e eles ainda produzem. Mentira. Ai, que Ainda pintam. fantástico. Ainda pintam. Então, a minha trajetória ela vem muito baseada nisso, porque o meu primeiro trabalho já foi em um centro cultural, Olha. tá no sangue, né? Exato, eu ia falar isso. E como eu sempre acompanhei meu pai, eu sempre gostei de arte, assim, acho que naturalmente, né, organicamente eu fui indo para esse caminho e não saí mais. Já são 20 anos. Gente, eu achei interessante você dizer, ai, eu achei que em todas as casas tinha um artista. Sim, É porque você vivia nesse mundo. É mesmo quando a gente vê, né, tipo, filhos de cantores, que tem aquela roda, fica todo mundo sim, cantando, aí tipo assim, ah, na sua casa não cantam? Por quê? Né? exatamente. Porque principalmente para criança, ela acha que aquele é o habitat natural. Normal, né? Exato. E a minha família, meu pai, meus pais, né, eles nunca me pressionaram assim, eu sou artista, você também tem que ser. Não. Legal. Eles sempre me deram muita liberdade assim de escolha. E isso é o que eu tento passar para as minhas filhas também. Sim. Então, a Júlia, ela faz história porque é uma vontade dela. Eu sei que ela tem dom para desenhar e tudo mais, mas a gente não força, sabe? Uhum. Aí tem a Lorena, que é minha filha de 12, que já desenha também muito bem.
mas não gosta de mostrar os desenhos. Então, assim, também não forço. Sim. Eu acho que é natural, sabe? Quando a gente cria, né, um ser humano, a gente tem que entender que não é uma reprodução nossa, né? É. A gente está criando para a vida e tem muitas escolhas, muitos caminhos. Então, eu acho que o mais importante é a referência. Sim. Meus pais, eles sempre me apoiaram muito nos estudos. Eu sou a filha caçula, então eu digo também que eu fui um pouco mais privilegiada que meus irmãos. Sou a filha caçula de 6 irmãos. Então, quando eu nasci, eles já tinham um pouco mais de recurso. Sim. Fiz aula de datilografia. Eu estou entregando minha idade. Fica em paz. Eu compreendo o que você disse. Eu não faço 44. Então, eu fiz cursos, né? Algumas coisas que meus irmãos não fizeram. Então, isso também contribuiu para a minha carreira hoje em dia, né? E você disse da datilografia. Gente, era uma... Eu lembro da minha irmã, no caso, nós temos 9 anos de diferença. E, assim, quem não tinha datilografia não estaria no mercado de trabalho. Tinha uma preocupação dentro das casas, né? Assim, no ambiente familiar, de fazer datilografias ou computação um pouco mais tarde. Isso. Senão não conseguia trabalho. Nossa, eu lembro que minha mãe comprou a máquina de datilografar e aí ia uma professora lá dar aula para ela. Eu acabei aprendendo sozinha lá, mexendo, fuçando criança, né? E depois me ajudou com a questão do computador. Lógico que assim, tinha a questão do peso, né? Que a máquina da datilografar era muito mais pesada ali, o teclado, a tecla. Mas, querendo ou não, ajudou mais para frente. Porque a gente não imaginou que ia ser uma coisa tão rápida, assim, computadores e tudo. Bom, primeiro, nomes lindos, Lorena e Júlia. Parabéns. E Júlia. Ai, que nomes lindos. E que legal que, assim, deu certo sem precisar, tipo, olha, a mamãe veio por esse trajeto, os avós também, tem que seguir, né? Eu acho que, assim, principalmente hoje, que eu vejo os jovens, eles são mais libertos, né? E têm uma criatividade muito mais aguçada, apesar desse time doido que a gente vive, mas eles têm uma percepção muito mais rápida, eu acho, do que quer ser, né? Na nossa época, a gente fazia aqueles testes. Sim, teste vocacional. Eu fiz muitos testes. E dava cada hora uma coisa. E tinha o medo, né? De não saber o que seguir. E se elas já estão encaminhadas, vamos colocar assim, fica até mais natural para você só conduzir, né? Tipo assim, o que eu precisar te apoiar, eu tô aqui. Exatamente. E você escreveu livros. Qual que é o nome do seu primeiro livro? O nome do primeiro livro, que é uma homenagem ao meu pai, que conta a história da minha família, se chama João 90, Mestre da Arte Negra Popular. Olha, que legal. Ele tem 75 anos de carreira artística, né? Ele vem de uma família que migra de Minas para São Paulo. Minha avó, gosto muito de falar dela, porque ela, para mim, é a minha maior inspiração. Minhas 2 vós, tanto minha avó materna quanto a paterna. Eu já ia te perguntar se tem alguém na família aí que é o X da questão de inspiração, então já vamos lá. Minha avó, Maria Almeida Trindade, ela que quis vir para São Paulo. O meu avô, ele tinha planos de ficar lá em Minas, cuidando de dono. Ele fazia tudo, ele era uma espécie de faz-tudo, né? Então, ele fazia serviço de manutenção em fazendas, enfim, fazia trabalhos braçais também, trabalhava numa ferroviária. Então, ele estava bem lá. Só que minha avó, com um monte de filhos, eles tiveram 18 filhos. Quando ela conheceu ele já tinha 3. Sim. E aí agregou, ela teve mais 15. Muita criança, né? Gente, para a época era tão natural. Minha avó também, por parte de mãe. Hoje é estranho a gente, né? 15 filhos, 18 filhos. Mas era tão comum. Era comum. Naquela época de, sei lá, 1940, Isso mesmo. E ela sempre teve o sonho de vir para São Paulo com as crianças para tentar uma vida melhor, né? E, inclusive, de estudo. O foco principal dela era que eles viessem para cá para estudar. Sim. E ela conseguiu. Ele ficou em Minas ainda fazendo os trâmites, né, de trabalho, uns direitos trabalhistas, e ela veio sozinha.
Caramba! com tudo isso de filho. Gente, que veio corajosa. E aí, nesse trajeto, meu pai conta que ele foi perdendo alguns irmãos, né? Por questão de saúde mesmo. Sim. Então, aqui em São Paulo, ela chegou com 7 crianças. E ela já conhecia algumas pessoas aqui que deram abrigo para ela, né? E aí eles foram crescendo, trabalhando, todos eles, todos não, mas a maioria sempre teve um dom artístico. E meu pai conta que lá em Minas, a minha avó, ela pintava, bordava, lavava roupa, ela era dona de casa, Sim. mas ela fazia muita coisa, ela cozinhava, passava. E eu acho que eles foram crescendo, vendo ela fazer tanta coisa, eles foram aprendendo, né? Então, as minhas tias também bordavam. Minha tia Maria Auxiliadora, ela ficou conhecida porque nos quadros dela, ela bordava. E ela pintava umas rendas, assim, com muitos detalhes. E são coisas que ela via minha avó fazendo. Então, a gente fala que a Maria Almeida, minha avó materna, ela foi a grande inspiração de todos. Eles contam, né? Minha tia e meu pai contam que eles pintavam nas paredes com carvão, que eles rabiscavam, né? Criança, né? Que não tinha muitos recursos. Eles rabiscavam nas paredes com carvão. E eu acho que ela deixava. Não é hoje em dia, né? Que a gente vê uma criança rabiscando e vai lá e já dá uma bronca. Exato. Acho que naquela época tinha mais liberdade. E ela via, né? Que eles gostavam e deixava. Então, todos eles foram desenvolvendo esse dom artístico, né? Que eu falo que é um dom porque eu acho muito incrível uma família inteira pintar. Eu pensei justamente isso agora, gente. A família inteira. Inteira. E uma família grande. Uma família Né? grande, Se fosse pois 3, 4 pessoas, ainda Sim. ali faz Eu parte ia do falar convívio. que era um puxando a referência do outro, Isso, né? isso. Mas eu acho mágico nesse sentido também de que a arte deles hoje em dia, se você for ver, são diferentes, sabe? Cada um seguiu uma linha. Cada um seguiu uma linha. Meu tio Sebastião, que já é falecido, ele foi mais para o lado acadêmico. Ele estudou, ele fez belas artes. Então, o desenho dele é totalmente acadêmico. Minha tia Conceição pinta, ela gosta de pintar fazenda. O cotidiano, acho que ela lembra muito de Minas. Sim, né? da rotina dela quando era jovem ou criança. Isso. A minha tia Maria Auxiliadora, ela pintava de uma forma assim extraordinária. Só você vendo mesmo para ver que era algo que eu digo até espiritual. Porque ela pintava com muitos detalhes. Ela pintava mulheres conversando. Tem um quadro dela no MASP que são 2 ou 3 mulheres de lingerie conversando. E naquela época, né, em 1970. Exato. Ela pintava assim, tem um diálogo em um quadro que elas estão indo para o baile. Então, assim, são mulheres solteiras, livres, indo para o baile, conversando sobre namorado, sobre crush, né? Assim. Então, isso é muito libertador, né? Porque uma mulher, naquela época... Exatamente. Já pintar sobre esses temas, né? Então, ela ficou... Hoje em dia, ela é muito conhecida por isso também. E até por ela ter a figura na mente, porque não tinha um acesso assim, hoje que a gente tem internet, viu uma foto, viu um filme, Sim, né? era Ficou com tudo aquela da memória cabeça. fotográfica. Por isso que você fala dessa questão espiritual, de repente Isso. se ela viu em sonhos, alguma coisa, ou viu Também. mesmo, né? E também porque ela pintou durante 7 anos só. Ela faleceu. Ela faleceu muito rápido. Hoje em dia, eu sou mais velha do que ela. Quando ela faleceu, ela tinha 39 anos só. Jovem. Ela faleceu muito rápido por conta de uma intoxicação da tinta que ela usava. Mentira. E depois descobriu um nódulo no seio. Então, assim, foi muito rápido. Sim. E quando ela faleceu, o MASP estava lançando um livro dela, que a gente tem até hoje, um catálogo muito importante. Infelizmente, ela não pôde ver. No dia do lançamento, ela já estava internada. Então, eu digo que é espiritual, porque é isso. Ela tá... Hoje em dia, você não vai em uma exposição que não tem um quadro dela. Sempre tem um quadro dela, sabe? Sim. E ela pintou muito, muito. Ela tá vendo. Com De onde certeza. ela estiver, com certeza. Com ela certeza. Tá vendo. E ela não teve filho, ela não foi mãe, ela não casou. Então, eu acho não, tenho certeza que a passagem dela, para nós, mulheres, é uma coisa muito Marcante. marcante, muito forte, porque ela era doméstica,
E aí ela ganhou muito dinheiro. Meu pai diz, né, que ela conseguiu vender muitos quadros. Só que ela ficou um pouco refém do mercado também das artes naquela época, né? Porque vinham pessoas de fora do Brasil para adquirir quadros dela. Hoje em dia, só tem quadros dela na mão de colecionadores, de tantos que ela vendeu. O Caramba, MASP teve que ir atrás de colecionadores para poder fazer exposição. É difícil ter uma pessoa aqui no Brasil que tenha um quadro dela. Então, é uma coisa assim que não tem explicação, né? Uma pessoa vir em terra, fazer tudo que ela fez Em tão curto tempo. em tão curto tempo e deixar essa marca, assim. Hoje em dia, eu me inspiro muito nela, sabe? Eu tento fazer coisas que ela não pôde fazer, por exemplo. Dar continuidade ao legado. Exatamente. Ai, que fantástico. Tanto para minha vida, assim, eu tento viajar, conhecer lugares que ela não pôde ir, né? Eu penso em todas as mulheres da minha família. Não estou falando dela, mas da minha mãe, minha avó, minhas avós. Hoje em dia, eu acho que é isso, assim, essa questão da ancestralidade. Sim. É uma continuação e é um momento de você olhar para trás, ver tudo que elas deixaram, Sim. né? E ver as possibilidades que a gente pode fazer enquanto está aqui, sabe? É uma missão mesmo. Não, e aproveitar, porque, querendo ou não, é ouro isso na mão, Sim. né? Você pega, você fala dela, que teve uma vida curta, mas em tão curto tempo ela foi, assim, especial, talvez mais até do que se ela tivesse tido, sei lá, 80 e Sim, poucos anos. Talvez a exatamente. intensidade dela no curto tempo, óbvio que ela não saberia disso, mas a intensidade dela, a energia que ela colocava ali na arte, Sim. talvez assim, a proporção que tomou, e para vocês, ter ali da família, falar assim, uau, olha o tanto de coisas que ela deixou pra Demais. gente. Uma herança. É uma herança. É uma herança. Mas é isso, como eu te falei, assim, eu mesma demorei muito tempo para entender. Porque é isso, né? Eu cresci ouvindo, eu não conheci, né? Ela Sim. faleceu em 79, eu não era nascida ainda. Mas meu pai sempre falava muito dela. E aí, conforme eu fui crescendo e fui trabalhar nessa área, eu vi as pessoas falando: nossa, você é sobrinha da Maria Auxiliadora, uau! Sabe, até hoje, assim, sou chamada para falar sobre ela e tal. E aí eu fui dando importância, devida importância, assim, para minha família, né? E falando, gente, ela faleceu, mas meu pai está vivo, minha tia está viva. Sim. Então, o que eu posso fazer para que as pessoas conheçam também a arte deles, né? Sim. E graças a Deus a gente está conseguindo, assim. Onde eu vou, eu gosto muito de falar, porque a minha tia, a Conceição, que está viva, eu sou fã dela. Eu sempre falo isso para ela, assim. Eu sou fã dela, eu acho ela linda. Ela tem muitas fotografias, porque ela expunha na Praça da República, todos eles, né? Mas ela foi a última a sair. E as pessoas gostavam de ir lá fotografar ela, porque ela é realmente muito bonita. Então, assim, eu valorizo muito, né, essa presença, tanto dela quanto do meu pai. Não, e você tocou num ponto importantíssimo, que é elogiar ou fazer um carinho, né, um gracejo enquanto está aqui, né? Enquanto Dizer, está sou aqui. fã. Nossa, gente, imagina para uma pessoa escutar isso principalmente quando é da família, né? Sim. Porque você olha, tipo, por mais que fique aquela coisa assim, mas você é da família. Sim. Mas se torna referência, entra como respeito, Sim. né? Principalmente que você falou, um ponto importantíssimo também, a questão da ancestralidade de vocês. E ali, vindo uma família de artistas, eu não tenho dúvida que essa família era para ser essa. Nem mais um, nem mais outro. Pois é. Essa, literalmente. As suas filhas, elas percebem isso? Estão percebendo. É. Estão percebendo. A Júlia, agora que ela está mais próxima do meu pai por conta da pesquisa, né? Que ela já está fazendo uma pesquisa sobre ele. Olha que legal. Na faculdade, ela já apresentou um trabalho. Então, ela percebe, assim. E ela está acompanhando ele agora, que eu trabalho fora, eu faço muita coisa. Então, já estou passando também para ela. E ela, nossa, ela é fã também. Ela é muito apaixonada. E a questão do livro, a escrita do próprio pai. Como que foi essa visão? Foi de filha, de fã, de escritora? Porque, pelo que eu entendi, você começou
nesse mundo de escritora faz pouco tempo, é isso? Pouco tempo. Como que foi essa experiência? Bom, eu sempre gostei de escrever, na verdade. Só que eu escrevia para mim, coisas minhas, assim. E como eu trabalho com cultura, eu tive conhecimento dos editais. E aí eu fui escrevendo alguns projetos junto com alguns amigos, né? E aí chegamos no livro. Porque meu pai, ele guarda tudo. Ele guarda desde desenhos de quando eu era criança, desenhos de mais de 30, 40 anos que alunos de escolas deram para ele. Ele guarda tudo numa pastinha. Ele é muito organizado. Organizado, assim, nesse sentido. Sim, Porque sim. ele é artista. Se ele ver, depois ele vai rir. Ele é bagunceiro. Mas com documento, com foto, com essas memórias, esses Sim. registros, ele guarda tudo. Na cabeça dele, ele sabia que um dia, hoje ele está com 92, e as coisas estão começando a acontecer para ele. Na verdade, assim, ele já foi para a França, ele já fez muita coisa. O currículo dele tem, sei lá, 10 páginas. Mas as coisas ainda, para a gente, demoram um pouquinho mais. E acho que, no fundo, ele sabia que alguém cuidaria disso, sabe? Assim, no fundo, ele sabia que algum dos filhos ia ter que cuidar. Vou guardar, Ou porque vai neto. servir em algum momento. Exatamente. E aí, nós tivemos a ideia de fazer uma exposição individual, que foi em 2023. E nesse projeto também incluía a escrita do livro. Legal. E edital a gente tem que entregar. Tem prazo e tem que entregar. Fizemos a exposição. Foi assim... foi bem intenso, porque ele ficou doente, enfim. E o livro, ele sempre gostou de escrever também. O sonho dele era publicar um livro. Então, a gente teve a ideia de fazer esse livro em conjunto. Ai, que legal. Então, ele participa também da questão da Sim. escrita. Ele, na verdade, ele foi gravando e eu fui transcrevendo tudo. Olha, que maravilhoso. E para mim foi muito legal, porque eu pude conhecê-lo mais. Eu pude ir lendo e Exato. ouvindo as histórias e falando, uau, meu Deus. Meu pai. Sabe? A forma como ele conheceu minha mãe. Aliás, meu pai ele tem uma memória incrível, então ele contou desde quando eles vieram para São Paulo, que ele lembra de todos os detalhes. Ele lembra que estava garoando. Olha. Ele lembra de tudo. Ele lembra a roupa que ele estava, a roupa que os irmãos estavam. Virginiano? Pisciano. Pisciano. Gente, não, porque assim, homem geralmente é mais relapso com essa questão de detalhes. Lembranças Ele não, é mas, detalhista. mas o detalhe é mais tipo assim, ai, amor, eu lembro que eu te conheci naquela praça, mas... Não, né? então, ele guarda todos os detalhes. E aí eu fui ouvindo as histórias e fui olhando para ele, assim, com um outro olhar mesmo. Não só de filha, mas como admiradora. E eu falei, não, gente, a gente precisa escrever mais. Exato, e você cria uma experiência, que é o que você disse, de conhecê-lo mais, e aí você olha e fala assim, se eu não tivesse escrito esse livro, talvez eu nem saberia dessa parte da história, Exatamente. porque na correria da vida a gente acaba não parando para ouvir, né? E nossos Ele sempre... pais e nossos avós têm tanta coisa Tem para muita contar. coisa. E às vezes, ele odeia celular, né? Ele fala que celular estraga as pessoas, porque ele gosta muito de conversar. Ele é um contador de história. Sim. E às vezes a gente não tem muita paciência e ele repete as histórias. Então, escrevendo o livro, eu fui me colocando no lugar dele, assim. Ele já perdeu muitas pessoas, né? Os amigos da Praça da República. Sim. Então, eu fui parando para dar mais atenção a tudo que ele tinha para falar. O livro a gente fez assim em 1 ano. É muito pouco tempo, né? Pouco. Por bastante história Sim. que deve ter, pouco. Então, quando publicou o livro, que ele pegou o livro na mão, ele falou, tá faltando história aqui. Ele ficou... Mas é porque são muitas histórias mesmo. Ah, sim, assim, é. né? Então, foi um pontapé, assim. Eu digo que tem muita história ainda para escrever sobre ele. Mas a minha relação com a escrita foi um pouco isso, assim. Para mim foi muito importante começar a escrever contando essa história, né? Porque é uma história muito bonita mesmo. Não, e pensar de tipo... E a experiência dele lendo, ou vocês leram para ele, como que foi essa experiência pós ali? Ah, foi muito bonito. Foi bonito. Eu acho que ele foi juntando tudo, a gente conseguiu juntar esse material. E até hoje, assim, a gente está sem livro para vender, por exemplo, porque a gente esgotou muito rápido.
Que maravilhoso. Esgotou muito rápido. E aí quando as pessoas falam, quero o seu livro para ele ainda toma um susto, assim, sabe? Ele fica, ainda está caindo a ficha. E tem, como se fala, perspectiva de dar continuidade Sim, a gente vai fazer o segundo segunda edição. agora. Legal. A gente tem muitos projetos com esse livro ainda. E eu descobri isso, né? Você escreve um livro, acho que primeiro para você, sabe? Eu precisava ter esse encontro com a minha família novamente, com meu pai, que está vivo, eu moro com ele, então a nossa relação é muito intensa, porque eu sou a filha caçula também, né? Sim, xodó. E eu acho que quando a gente escreve um livro, a gente escreve para a gente. Eu estou entendendo esse processo ainda. E se uma pessoa se interessa, já é gratificante. Verdade. Então, assim, quando eu escrevi e quando eu vi que agora está esgotado, é um apoio, assim, sabe? É um empurrãozinho para não parar. É relevante. E deve ser uma experiência... Bom, gente, eu nunca escrevi um livro, mas eu fico pensando, justamente isso que você falou. Escreva um livro. Então, você já vê... E ainda mais que é da sua história, da sua família, do seu pai. Então, já tem uma carga de emoção ali tamanha. E aí... Dá super certo. Esgota. Tipo, é o check do... Isso. Deu mega certo. É tipo... isso. Deu certo. E aí partiu pro próximo. Aí o próximo você tá escrevendo. O próximo eu tô escrevendo e também entender esse processo, sabe? Não precisa ter pressa. E agora que eu escrevo, eu falo pro meu pai, a gente sempre ri, que meu pai, ele sempre fala assim, minha mãe, ela teve uma época que ela não gostava que ele saía para expor e tudo mais, né? Aquela coisa de mulher, né? Que quer atenção. Mas ele falou que jogou uma praga nela. E ela realmente começou a pintar depois. Mentira! Em 93, ela começou a pintar. E aí eu falo para ele, pai, agora eu entendo. Porque eu também sou artista, né? Sim. E as pessoas ficam pressionando, né? Tipo, a quando é que vem? Quando é que vem um próximo quadro? Quando é que vem um próximo livro? Isso eu estou entendendo com ele também, esse processo de se respeitar, sabe? Porque eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um fundamento. Perfeito. Então, primeiro eu escrevi o livro dele e depois eu fui prestar atenção nas mulheres que no próprio livro que eu escrevi, eu fui prestando atenção na importância dessas mulheres da minha família, sabe? Meu pai, ele só é o artista que ele é hoje porque teve minha avó, tiveram minhas tias e teve minha mãe. Então, eu quero falar delas agora. Ai, que legal. Esse ponto que você tocou é importante, até fica como dica para quem estiver pensando em escrever um livro, seja, né, da família ou de alguma história ou ficção. Essa cobrança, a gente vê até em filmes, né, do tipo assim, tem que lançar, tal, e vira uma máquina, vira uma indústria. E a criatividade, a parte ali do escritor mesmo, ele tem uma natureza de tempo para acontecer, né? Até porque senão, talvez forge o tempo no sentido de tipo, seria até melhor se eu tivesse feito naquele tempo natural e aí naquela coisa obrigatória perde a naturalidade, vamos colocar assim. Exatamente. E eu não consigo fazer nada assim, sabe? Não, e a arte não tem como ser expressa, ela não tem como ser toma lá da cá, tipo, pronto, isso, né? Tem que ter um tempo, né, para você entender. Então é isso, é essa homenagem que eu quero fazer para essas mulheres. E que eu ia dizer que eu tô ficando igual ao meu pai, que meu pai ele é um incentivador para as pessoas pintarem. E eu agora estou virando incentivadora para as pessoas escreverem. Ah, que maravilha! Porque eu acho acho que escrever é um processo de cura, sabe? E todo mundo tem uma história para contar. Assim. Exatamente. E eu fiquei durante muito tempo um pouco meio que não aceitando isso, sabe? Assim, duvidando da relevância da minha história. Então, esse primeiro livro, eu digo que foi assim, abriu uma porta, né? Sim. Porque realmente abriu a minha mente, assim, de que eu posso escrever muitas coisas, que eu tenho muitas coisas para falar. E eu acho que a escrita é uma forma muito bonita de se expressar. Então, eu apoio todo mundo a escrever. Gente, outra dica, quem anotou, né, quem escreveu.
Não, e você diz essa questão da escrita é cura, realmente, até numa terapia, numa situação de autoconhecimento, né? Terapeutas dizem, escreva sempre que tiver com alguma coisa Sim, ali, algum problema, ou até como uma felicidade, uma forma de agradecer, uma forma de expor, porque se você falar, também é muito bom, claro, mas pode ser que você não se recorde, sim. né? E a escrita tá ali. Em algum momento que você quiser visitar aquela informação para tipo assim, nossa, o que que aconteceu comigo há 3 anos atrás que eu passei por aquela depressão ou aquela qualquer situação, né, difícil, vamos colocar assim como desafio, você volta ali, você lê, você reflete sobre aquilo e você fala, nossa, não lembrava que isso tinha acontecido. E principalmente quando escreve na hora da emoção. Porque ali você Sim. realmente coloca para fora. Não pode deixar acalmar, Uhum. porque aí senão você perde o ensejo ali da emoção, né? É, Eu, eu falo na questão da psicologia que é uma forma de você transbordar, é colocar para isso. fora, porque ninguém vai ver, é uma coisa particular Uhum. sua. Às vezes a pessoa tem aquela situação de, ai, eu não quero falar, porque vai que o vizinho escuta, não sei o quê, sei lá. Então a escrita, ela é perfeita, isso que você disse, a Sim, questão da cura, e ela é muito traz bom. tanta autoinformação que às vezes a gente Demais. não para observar no dia a dia. Verdade. É, É isso. é Tem um. É bem isso. E, eu volto até naquela questão de quando nós éramos mais novas, assim, coisa de criança, diário, né? Isso. Virou uma coisa de menina. Ah, é coisa de menina escrever no diário. Não! Hoje os psicólogos, os terapeutas estão voltando com essa questão da escrita, seja manual, ou seja ali digitado, não tem problema. O problema é, a melhor coisa é liberar essas emoções. Perfeito isso que Exatamente. você falou. Colocar pra fora mesmo, né? E ainda mais você agora fazendo para as mulheres da família. Gente, quanta história agora vai vir então, hein? Muita história. Muitas histórias. E reviver isso te dá um acalanto, é uma coisa tranquila ou tem assim, tipo, você tem algum problema, tipo, em algum momento que de repente não foi tão fácil falar, opa, porque também tem que estar aqui tranquilo Tem, para poder tem. É, reviver, então, né? tem isso também. Hoje eu faço terapia, né? Então, Exato. assim, eu Parabéns, é isso. precisei. É por isso que eu digo que tem que ter fundamento, Sim. porque alguns amigos falam assim para mim: Nossa, Luanda, você tem uma família incrível, você já poderia estar fazendo isso, 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 isso. Mas eu acho que a gente precisa estar bem para entender o que fazer com tudo isso. Não Exatamente, dá para perfeito. sair fazendo e reproduzindo. Ah, vamos fazer uma exposição, vamos escrever um livro. Eu acho que tudo acontece no momento certo. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Assim. Uhum. Hoje, né? Que agora eu já tenho mais de 40, eu estou mais tranquilinha. Sim. Mas eu acho que eu precisei me encontrar antes de tudo isso, Boa. para entender, para organizar a minha cabeça, né, e o meu emocional para dar conta, porque é isso, eu estou falando sobre mulheres que não são qualquer mulheres, né? Assim, são mulheres da minha família, um laço Sim. muito intenso, né? Algumas eu não conheci, e Uhum. justamente por isso que eu quero escrever sobre elas. Acho que é uma forma de dar voz para elas também. Uhum. Minha mãe, ela foi uma mulher incrível, assim. Ela criou 6 filhos com o apoio do meu pai, lógico, mas meu pai trabalhava, ela que, né, que carregava o mundo nas costas, eu digo assim. Sim. Então, eu fico tranquila de escrever sobre elas, assim. Lógico que tem muitas coisas que são pesadas, que são intensas, mas Sim. hoje eu estou tranquila para escrever. Não, então, querendo ou não, eu cheguei num ponto ali certeiro de que é isso, porque além de ser sua família, são mulheres, e óbvio que em algum momento não foi fácil para todas elas, devem ter tido N desafios, até pela época, Uhum. né? E aí, por mais que seja a questão da arte, tem preconceito, não adianta. Ah, vai viver de arte, porque a arte não. Gente, a arte que salvou a gente na pandemia, Sim, né? As pessoas talvez não tinham essa noção, porque refere-se muito à arte. Ah, música, novela. Não, gente, a arte é N coisas. Existe arte em tantas coisas. E
vimos aqui no meio da pandemia que salvou Salva. muita gente. Quem vivia da arte na época realmente passou por um perrengue maior até que talvez outras profissões, porque foi aqui, parou, né? Dependendo da área, lógico, de atuação, mas assim, e ainda traz, voltando à questão das mulheres, da família, traz aquela coisa do respeito. Porque, além de você escrever sobre a história delas, é a sua família. Então, você tem que ter um cuidado ali, um zelo, porque, tipo assim, poxa, é minha tia. Sim. Se eu escrever alguma coisa errada, que a outra tia vai falar, não, só que não. Tem toda essa, como que eu vou dizer, essa experiência ali de busca de informações. Todas elas que estão vivas hoje, elas estão te ajudando. Como que você está fazendo essa peneira, vamos colocar assim, para filtrar as histórias e... Eu converso muito com meu pai. Meu Ah, pai, ele eu que tá ali aproveito a também. memória dele, assim, que é muito boa, e converso muito com ele para fazer essa Aham. pesquisa, assim. Ele participou da vida delas e as que estão vivas, elas também estão participando para poder... Sim, eu converso bastante com minha tia, né? Com a minha tia Conceição. Ainda tenho que fazer uma pesquisa, assim, mais aprofundada. Uma conversa de mulher para mulher, sabe? Isso, o café, à Isso. tarde. Tia, lembra aquele dia lá? Exatamente. Ai, gente, que sensacional. E ainda traz aquela coisa, é o que você disse, de conhecer de uma outra forma que, de repente, Sim. não teria esse time ou Eu essa acho oportunidade. e eu acho que isso só acontece com o tempo também, né? Hoje Sim. em dia eu sou mãe. Mãe de uma adulta, né? Sim. E de uma adolescente. Então, assim, como são mulheres da minha família, a gente, às vezes, quando é criança, a gente não percebe, né? Uhum. A gente não dá tanta importância, assim, para o sentimento dessas mulheres. Verdade. Eu acho que é isso, assim. Agora que eu falo, assim, quando começou a surgir os meus primeiros cabelos brancos, eu comecei a me colocar no lugar delas. Boa. Como mulher mesmo. Sim, sim. Não só como sobrinha, como filha, como neta, mas como mulher, sabe? Porque elas também... a minha avó, não. Minhas tias também não, mas elas tiveram um companheiro, né? Elas não foram mães solos, como eu sou. Sim. Mas elas tinham as questões delas também, né? Sim. Para poder sustentar todo mundo, né? Porque todas elas tiveram muitos filhos, então para poder sustentar todo mundo, eu preciso ter essa troca assim com a minha tia para entender essa conversa mesmo assim de mulher para entender tudo que eu acho que ela gostaria de falar. Isso, E que ela exatamente. tenta falar nas pinturas, mas que eu acho que ainda não é suficiente. Então, eu acho que eu posso usar essa escrita para dar voz mesmo. Perfeito. E elas com certeza devem imaginar um feito, né? De tipo assim, poxa, olha o que a minha sobrinha está fazendo com a nossa família. Já trouxe a história do meu irmão, né? No caso do seu pai, e agora dando continuidade para as mulheres. Isso é o maior presente, é o que você disse, uma homenagem. É uma homenagem. E talvez esteja aí criando na sua filha uma futura homenagem. Sim, eu acho que é isso, Né? né? Tem Pra essa questão você. da continuidade, né? E de outras possibilidades também, né? Sim, sim. Não só de escrita, mas eu vejo minha filha, ela é muito criativa também. Então, é uma responsabilidade. Eu já falei para ela que não é fácil, porque não é mesmo. Porque é uma missão ancestral que tem que continuar. Isso. E às vezes ela quer fazer outra coisa, né? Então, assim, eu não. A nossa conversa sobre isso, tanto comigo quanto com o vô dela, Sim. a gente deixa ela muito livre, assim, para ela fazer o que ela realmente desejar. E até para ela ficar, assim como diz, natural, né? Vai surgir ali Isso. numa inspiração, você no caso, mas a hora que se tiver que surgir, vai surgir, e vai surgir até mais natural, porque não teve aquela cobrança, que é o que a gente falou aqui há um pouco tempo atrás. E uma questão agora da empreendedora, onde que entrou toda esse universo, Luanda, empreendedora? Eu acho que a gente vai sempre voltar para elas, para as mulheres da minha família. Mas é a sua base. Porque tem que voltar para elas. E é que isso, bom. assim, a questão é tanto quanto a parte paterna, quanto a parte materna também. Minha mãe, ela nunca ficou parada.
Eu cresci vendo ela sempre dar um jeitinho, né? Sim. Meu pai, ele trabalhava fora, ele era funcionário público e artista plástico. Então, ele era o provedor da casa. Mas eu nunca vi minha mãe esperar. Ela sempre estava ali também fazendo alguma coisa. Ela teve salão de cabeleireiro, ela fazia coisas para vender, ela lavava roupa para fora. Então, ela sempre... Então, eu acho que essa minha questão empreendedora, eu já fiz de tudo um pouco. Se eu for falar que tem uma lista enorme de tudo que eu já vendi. Bom, em 2000 e... Minha filha está com 20 anos. Assim que eu tive o meu primeiro trabalho no Centro Cultural, Uhum. a minha renda nunca era o suficiente, assim. Então, eu sempre tive que estar fazendo alguma coisa para complementar a renda, né? Uhum. Fiz bolo do pote, tudo que era tendência eu ia, aprendia a fazer e fazia para vender. E sempre deu certo. Eu sempre falo assim que tudo que eu fiz sempre deu certo. Bom. E eu acho que eu carrego isso delas, das mulheres da minha família, assim mesmo, sabe? Tem que estar se virando, tem que fazer alguma coisa. Mas eu nunca fiz assim, simplesmente só pelo dinheiro. Sim. Eu sempre gostei mesmo. É até difícil falar, porque eu sempre gostei de fazer coisas... de criar coisas com as mãos, principalmente. Olha que legal. Que é o dom artístico da família, né? Eu já ia falar, já puxa ali, querendo ou não, pro artístico. Pois é. E aí, eu sempre trabalhei fora. Em 2017, que foi, eu acho que a minha maior loucura, assim, na questão de empreender, foi quando eu abri uma pizzaria. Uma pizzaria. Uma pizzaria. É arte, muita arte. Sim. Mexer com massa, E era uma pizzaria... tempo. Era uma pizzaria artesanal. Eu fiz um curso no Senac, que é um dos melhores cursos que tem de pizzaiolo. E todo mundo me pergunta assim, mas por que pizza? Eu falo, gente, eu não sei. Eu fiz uma pesquisa no meu bairro, vi que não tinha pizzaria, quis abrir uma pizzaria. Não, e é verdade, porque assim, a massa, ela é todo um processo. Sim. As pessoas, massa de pizza é fácil. Não, não é. Até porque você tem que ter aquela questão do tempo de descanso. Ela tem eu sempre digo que a arte, ela tem o dom da paciência. Sim. Né? Tem que esperar, não dá para fazer uma massa agora e fazer uma pizza na mesma hora, enfim. Eu me encantei por esse universo, vi que tinham poucas mulheres. Antes de abrir a pizzaria, eu busquei mulheres pizzaiolas. Olha. Assim, nas redes sociais mesmo, né? Pouquíssimas me responderam. Teve uma que me respondeu que ficou muito encantada. Eu ia mostrando para ela o espaço que eu tinha. Ela foi me dando dicas de qual tipo de forno comprar, qual tipo de massa fazer. E ela nem era daqui de São Paulo, acho que era do Maranhão, uma coisa assim. Até hoje ela tem a pizzaria dela. Legal. Eu sigo ela até hoje, assim. E aí eu fui fazendo. Quando eu vi, estava com as portas abertas, com vários clientes. E só fechei por conta da pandemia, assim. Mas foi uma experiência maravilhosa, que me enriqueceu, assim, em todos os sentidos. Porque como eu fazia tudo sozinha... Sim. Eu que fazia massa um dia anterior... Eu que atendia o cliente, eu que entregava. Teve uma época que teve uma questão, acho que de greve, de iFood, uma coisa assim. Uhum. Eu que ia entregar. Então, assim, eu acabei sendo tudo da pizzaria. E isso me transformou em uma ótima profissional, assim, acho que para qualquer coisa que eu quiser fazer na vida, sabe? Sim. Tanto de atendimento ao público, como de colocar a mão na massa mesmo. Foi ali que eu vi que eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Porque uma mulher, mãe, solo, sozinha, entre aspas, porque eu tive muito apoio da minha família, do meu pai, principalmente, que me cedeu o espaço, que era na garagem da casa dele, a pizzaria. E era uma pizzaria bonita. Tinha mesas, tinha salão. Então não era só delivery, era o pessoal comendo lá mesmo. A gente criou um espaço, assim. E eu trabalhava na Pinacoteca do Estado antes de abrir a pizzaria. Então, assim, meus amigos da Pinacoteca iam lá comer. Eu servi para mais de 40 pessoas numa noite sozinha. Sozinha, 40 pessoas? Sozinha. E é muito legal, porque até Como hoje... Assim? Não, pera, eu tô também. tentando fazer a conta aqui. 40 pessoas. Se metade disso for homem, quantas pizzas saíram? Porque Pois homem... é. Sim.
E eu dei conta, assim. Mas você não Então, tinha nenhum ajudante, nada? de vez em quando tinha, minhas irmãs me ajudavam, a Júlia já me ajudava, assim, mas era tudo eu, sozinha. No geral, Eu, era só desde ir no mercado comprar lenha, desde buscar fornecedor, me vi também de frente com o machismo, porque você vai pedir alguma ajuda, por exemplo, para um pizzaiolo ali do bairro, ele não quer muito, tá, mas você que faz, sabe assim? É, Um desdém. E não, e assim, eu particularmente tô pensando agora aqui, tipo, tem uma pizzaria aqui próximo de casa que tem 13 meninas lá dentro. Mas eu nunca reparei, é verdade, é difícil ver Muito mulher. difícil. Muito difícil. Eu acho que isso que foi o que eu quis também. O Quebrar, desafio, exato, quebrar o quebrar esse tabu. paradigma de que por que que isso... Eu fui me questionando por que que eu não posso. Porque, assim, quando eu falava para alguns amigos que eu ia abrir uma pizzaria, a primeira pergunta que vinha era, mas quem que vai ser o pizzaiolo? E eu falava, eu. E as pessoas duvidavam, até eu mesma duvidava, porque eu nunca tinha visto. Mas quando eu fui fazer o curso e que eu vi que era simples, minha mãe sempre me ensinou a fazer massa de pão. Então, eu tô pensando nesse sentido. Mulher cozinha Sim. desde sempre. Por que não pizza? Exatamente. E aí eu fiz, na primeira semana deu certo, eu falei, é isso, vou fazendo. Eu só fechei realmente por conta da pandemia. Pandemia, sim. Por conta da pandemia. Mas eu digo assim que deu muito certo. Caraca, que experiência, gente, assim, não... Ela é fácil no sentido de, né, porque nós, mulheres, cozinhamos, tal, tudo, mas ali, daquele calor, a experiência no começo, como que foi essa experiência de... Queimou Uma muita loucura. pizza? Não, Não queimou pizza? não. Olha, Eu que tive maravilhoso. uma experiência também de passar uma semana em uma pizzaria que era parecida com a minha, com o formato da minha, em Sim. garagem. Uma pizzaria familiar também. Era um casal. E eu tive o privilégio de acompanhá-los durante uma semana. Ai, que legal. Fora o Pra ver ali a curso, né? rotina, tudo. Fora o curso que eu tinha feito. Então, quando eu abri, eu estava muito bem estruturada, assim, na minha cabeça, né? Sim. Então, não, nunca cheguei a queimar. Agora, você perguntando, nunca queimei. Não, então deu super certo. Deu certo. Gente, a gente vai fazer um negócio besta em casa, a gente já queima tudo. Deu certo. Eu tô passada. E aí é isso, o forno a lenha, que era uma coisa também, desculpa, bem difícil no bairro, porque a maioria já estava migrando para os fornos elétricos. Hoje em Sim. dia, para você achar uma pizzaria de forno a lenha é bem difícil, né? O meu forno, ele é aquele forninho pré-moldado, que construíram tijolinho por tijolinho, a pedra, tudo certinho, sabe? Assim, o mármore, foi construir tudo sozinha. Então, eu acho que isso foi foi a maior loucura que eu fiz, assim, da minha vida. Eu acho que foi a pizzaria. Mais até do que a maternidade, assim. De verdade. Ter a pizzaria Não, foi... servir pizza para 40 pessoas sozinha, esse foi o marco, assim, tipo... Caraca. E o engraçado é no sentido de, tipo... Além de tudo, é uma coisa inusitada. Sim. Tipo assim, não é que você veio de uma família de pizzaiolos, Exatamente, que você ninguém. estava ali naquele ambiente. Até porque a questão do cardápio, o cardápio você formou aquele básico, que é o que tem em todos, ou você criou alguma coisa da sua autoria? Tipo, Sim, vou fazer uma pizza Luanda. Tinha. E Tinha? Era mais saída. Mentira! Ai, que Era. sabor que era? Curiosa. Era uma pizza de pepperoni, só que ela tinha catupiry, assim, em cima de cada rodelinha de pepperoni. Era bem artesanal. Ai, que E eu delícia. acho que também o fato de ter fechado na pandemia Sim. é porque, como eu fiz o curso no Senac, eu não conseguia usar ingredientes de baixa qualidade. Eu usava catupiry. Sim, Então, assim, eu certíssima. escolhia tudo do bom e do melhor, sabe? E foi difícil, né? Porque aí, na época da pandemia, o queijo foi para, sei lá, Foi pro muito céu. caro. É verdade. Então, ficou inviável, assim. Não, e a questão também na pandemia, ela teve essa questão do aumento dos produtos e também teve muita gente com medo de comprar coisas de fora. Depois aumentou, né? Todo mundo meio que entendeu a questão do delivery, mas ali no começo eu lembro que as pessoas ficavam com medo de, tipo assim, e o cara que trouxe a pizza, será que ele higienizou a mão? E o cara que fez, o cara que tive trouxe... muito... isso Só foi, faltava lavar a comida, né? A isso gente ficava foi com um fator- medo. Era muito medo, né? Era medo de tudo, né? É, porque, assim, não era nem por maldade, mas era no sentido de, tipo,
Eu vou descer, aí eu vou ter contato com o porteiro, eu vou Sim. andar no elevador. A gente, nos primeiros meses ali, eu digo, ali, tipo, março, abril, maio, a gente tinha medo da nossa comida. Uhum. Lavava, cuidava da alface, que ela só Ia no faltava. mercado, tinha que higienizar todos os produtos. Lavava tudo, exatamente. É, ali a pandemia. Depois eu acho que teve um time que aí é o contrário, né? As pessoas não Uhum. aguentavam mais fazer comida dentro de casa e aí Sim. só comia coisa de fora. Perdeu-se aquele medo, também veio a vacina, tudo. Mas ali no comecinho foi bem. Agora eu fiquei encantada com essa questão da pizza, gente. É. De verdade, tipo. De vez em quando, eu tenho a página ainda, né? De vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha para matar a saudade, assim. Você tem pretensão de voltar? Tenho, com Tem? certeza, Ai, que tenho maravilha. uma pretensão. Eu sonho muito grande, né? Desde pequenininha, assim, eu sonho grande. Então, acho que é por isso que eu assusto um pouco as pessoas. Quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, tipo, mas como assim? Sabe? Tipo, na minha cabeça não existe uma barreira que me impeça, assim. Se eu vejo que dá, eu vou e faço. Exato. E uma coisa que eu te digo, o sonho, ele é grande, talvez para quem não tenha coragem, né? Quando Uhum, nós falamos assim, eu quero tal coisa. Nossa, mas isso é muito longe. Porque essa pessoa não tem a coragem. Quando a sim, gente tem a coragem, pra gente é um sonho normal, né? E eu exatamente. acho que é muito válido isso que você disse, de sonhar grande. A gente tem que sonhar grande. Sim, Já é sonho, então, tipo assim, já tá liberado. Por que vamos sonhar exatamente. pequeno? A gente Exatamente. começa pequeno, sim, né? Dependendo da condição do que for o negócio, qualquer que for a área, mas tem que sonhar grande, tem que pensar alto, tem que desejar, porque se você para um tempo da sua vida para desejar algo e você já minimiza, eu acho que talvez a gente não tenha o presente, sabe? De tipo assim, Deus deve pensar assim: poxa, minha filha, Uhum, você já está sonhando, sonha grande, que o teu pai está exatamente. aqui. Eu quero Exatamente. uma filha que pense grande mesmo, que seja É, próspera, seja audaciosa no português, é, claro. eu acho que eu sou. Eu aprendi com meu pai também, ele é também. É, É, ele sonha, e eu vejo meu pai sonhando com 92 anos. Então, assim, exatamente. agora ele está com um sonho, e nós vamos concluir esse sonho, de que é transferir o ateliê dele para um galpão que ele já construiu. Olha. Então, assim, só falta finalizar, porque é um espaço para receber crianças, como no ateliê dele ele já recebe, né? Aham. Muitos grupos de crianças, ele adora contar história, ele adora receber as pessoas. Então, a gente está criando um espaço maior para isso. Maravilha. Então, eu vejo meu pai sonhando com 92 anos e ainda fazendo. Claro que de vez em quando ele desanima, né? Porque ele acha que ele está fazendo em vão. Mas não é em vão. Não. É um legado. E eu vejo ele com 92 anos ainda sonhando em ter e conquistar. Então, para mim, é o meu maior exemplo, assim. Eu sonho, sim, em ter uma rede de pizzaria. Não, Não só gente, uma, mas exato, uma exato. rede com mulheres, só de mulheres profissionais. Arrasou. É um sonho, acho que não vou Arrasou. falar que é o meu maior sonho, porque como eu sonho muito, pode ser, É o meu pode maior sonho ser, na parte da culinária. Aí tem outro sonho. exatamente, isso. Atualmente tem sido esse, assim. Porque foi um processo muito bonito para mim, de verdade. De De autoconhecimento. autoconhecimento, de saber que é possível, sabe, ir sozinha. Sim. Sozinha não, porque eu nunca estou sozinha, né? Sim, não, eu entendi. No sentido Mas de idealizar, sabe? sabe? De falar, de escrever um projeto e ver isso acontecendo. Eu acho que eu me sinto muito realizada já de ter tido essa oportunidade, Uhum. mas é um sonho que eu tenho, sim. Não, e essa experiência de ser uma pizzaiola solo, sem ter uma base no sentido que eu disse, né? A questão de experiência ou de viver nesse meio. Então, quer dizer, você foi disruptiva 1000%, Sim, tipo, e agora montar uma rede de mulheres. Sensacional essa ideia. sim. Sensacional. É um E o sonho que está quanto de guardadinho. mulheres, de repente, não têm vontade de ingressar nessa área, mas de repente não trabalha justamente por isso, Acha porque que é impossível, né? Tem tipo assim, muitos é um meio desafios. masculino, não, nem vou mandar currículo, mas de repente morre de vontade. Não de Exatamente. ter a pizzaria em si, mas de repente de trabalhar mesmo ali, Sim. de fazer a massa, de construir a. É, eu faço muitas coisas, mas a pizzaria realmente
Tá no topo, assim, de tudo de bonito que eu já fiz. Não desista desse sonho. Esse sonho é maravilhoso, diferentérrimo. Assim, como se diz, a gente. Ainda mais quando a gente leva os nossos, né? No caso, que nem você colocou, de colocar mulheres pizzaiolas, tipo, fazer um movimento, né? Com certeza. Um movimento através do seu sonho, que é sonho grande, mas é realizável. Uhum. Né? Que tem uns sonhos que a gente olha e fala, nossa, amiga, dá uma Calma. segurada. Senta aqui. Sim. Vamos tomar um café que você tá audaciosa demais. Mas o seu sonho é realizável, muito realizável. Trazer mulheres para dentro desse sonho e ainda, de repente, realizar sonho de outras, que Sim. você nem, de repente, nem imagina. Bom, gente, já vamos deixar aqui o desafio. Comenta aqui se você quer trabalhar na pizzaria da Luanda. Vai chamar como essa rede? Já vamos criar aquela. Então, o nome da pizzaria era Ateliê da Pizza, né? Porque tem o ateliê de artes do meu pai lá. Então, eu juntei as duas coisas, assim. E é um nome que eu amo muito. Ateliê da Tá aqui Pizza. no meu coração, Ateliê da Pizza. Sensacional. Você já registrou, né? Já. Ah, isso aí. Registrado. Gente, não pode esquecer Tá de tudo registrar registrado. nome, marca, logo. Depois a gente vai trazer uma pessoa especialista nisso. Olha que legal. Porque Importante. muito, principalmente para quem está iniciando, porque cria logo, faz ali na emoção e não presta atenção nesse detalhe, porque acha que ninguém vai pensar um Não, nome igual. é. E pensa assim, Pensa. gente. Pensa. Eu acho que isso também, né? Fiz cursos no Sebrae, eu gosto de Então estudar. você já teve ali a base de Eu como. tô sempre estudando, assim, como é que faz, sabe? Eu não faço, eu não cometo as minhas loucuras, assim, também. Aleatória, Assim, aleatoriamente, isso. Então, CNPJ, toda a documentação, tem que estar tudo certinho, sabe? Então, eu acho que Sim. falta isso também no mercado. Sim. Essa qualificação para as mulheres, porque eu acho que muitas mulheres, mães, têm vontade de empreender, mas não sabem por onde começar. Verdade. E como eu sou muito curiosa, eu gosto de ir assim, o que precisa fazer para ser MEI? Vou lá e pesquiso. O que eu preciso pagar? O que são as taxas? Questão de saneamento, sabe? Eu vou atrás de tudo, assim, para entender como fazer de forma não perfeita, mas de forma correta, né? Tem que ter Exatamente. E entra naquela questão. Não tivemos esse tipo de estudo na nossa formação, nas escolas. Então, a gente não tinha essa ideia de como é. Hoje, graças a... Eu trouxe duas pessoas que são do Sebrae. Então, graças ao Sebrae, Senac, que tem essa opção curricular de dar N informações, que é o que você falou. É muito importante. Como é que é? Por que ser MEI? O que eu tenho que pagar? Aí, no caso, o seu é alimentício, tem, entre outras regras, Anvisa, tudo, questão de saúde. E a curiosidade, né? Sim. A gente tem que ser curioso, porque assim, uma coisa que eu digo, né? Eu quero abrir um negócio. Mas por que você quer abrir esse negócio? É porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero estabilidade financeira, porque eu quero férias. Então, já volta. Volta lá, fica no CLT, porque eu falo, o empreendedorismo, ele não é para todas as pessoas. E, assim, normal isso. Porque, além de querer empreender, você tem, é o que você falou agora, tipo, ser curiosa. Então, por que eu vou abrir uma pizzaria? Aonde eu quero chegar com esse meu sonho? E, tá, beleza, já estabeleci, é isso que eu quero fazer. Como que funciona uma pizzaria atrás dos bastidores? Não só na questão da massa e do recheio ali. Que documento que eu preciso ter? Porque mexe com alimento, mexe com fogo, né? Sei lá, qual que é o tipo de estrutura que eu preciso ter? Qual o tipo de curso eu, no caso, você, como você trabalhava ali, solo. Você foi o tudo. Você foi a contadora, você foi a marqueteira, você foi tudo. Sim. A entregadora, tudo. Então, tipo assim, quantas coisas você não teve que estudar para dar 100% certo o negócio? Exatamente. Isso também foi um aprendizado, porque é isso, né? São muitos desafios, mas eu nunca deixei de acreditar, assim, sabe? Eu simplesmente ia lá e procurava e como que eu tinha que fazer e executava. Então, eu acho que isso também, assim, eu nunca me deixei... nunca deixei meu sonho me prender pelos obstáculos. Eu sempre ia lá fazendo uma coisinha de cada vez. Era uma geladeira que tinha que trocar.
Então, assim, aí você vai aprendendo, né, questão de orçamento financeiro para guardar aquele dinheiro para comprar geladeira, investimento. É isso, Exatamente. são coisas que a gente não aprende, né, assim, na escola. Coisas que a É, gente precisa adquirir o conhecimento mesmo para manter o negócio, né? E eu sim. fui atrás de tudo isso, assim. E pelo visto, assim, para você, eu acredito que sim, mas essa questão do Sebrae, ele ajuda muito, porque eles te dão ali esmiuçado, ali, Sim. tipo assim, o beabá de, tipo, e além de tudo o apoio, né, que é o pós. Você Aham. vai Nossa, acontecendo, o Sebrae seu foi negócio. fundamental. Foi fundamental na época. Eu trouxe duas pessoas aqui maravilhosas que, tipo assim, trouxeram informações valiosíssimas para, independente do tamanho do negócio, ou de repente, no caso, você precisaria ter um CNPJ, criar um espaço, mas às vezes coisa manual mesmo de dentro Uhum. de casa, sei lá, uma costura, sei lá, uma customização de roupa, Sim. que não requer toda uma estrutura, mas precisava de algumas dicas né, de algum especialista ali que eles têm os atendimentos. E o que é mais importante que você falou? Curiosidade. Sim. Se a gente não tiver curiosidade, não adianta. Tem que ter. Tem que ser fuçona, no Uhum. português, claro. Tem que ir atrás. E uma coisa que eu sempre falo, gente, pergunta pro coleguinha. Sempre tem alguém. Ah, ela teve uma situação de que a pessoa não quis dar informação. Tudo bem, pula essa, É, né? Porque sempre tem o que não sempre quer, tem. mas Mas sempre. tem os que ajudam também. Sim, sim. Questão de fornecedores, por exemplo, eu descobri que, nossa, pelo menos comigo, quando eu ligava assim para buscar fornecedores de lenha, principalmente, que eu falava, que eles sempre perguntavam, eu não sei se tem alguma uma questão, eu não sei o que é, mas eles sempre perguntavam, mas é você que é a pizzaiola? E eu achava uma pergunta assim irrelevante, né? Porque eu acho que eles não perguntavam para os homens, mas é você que é o pizzaiolo? E sempre perguntavam. Quando eu dizia que era, sempre arrumava um jeito. Ah, a gente não entrega nessa região. Eu não, até hoje eu não entendo o que era, assim, mas fornecedor de lenha foi uma coisa bem difícil, que eu senti o machismo assim escancarado. Eu pedi Olha, até para o meu pai ligar. E aí mentira. foi que deu certo. Mas enquanto eu estava tentando buscar fornecedores, foi difícil. Nossa, que ponto curioso, É, né? bem curioso. Eu acho que é a questão do machismo mesmo, sabe? Aham. Dos homens não saberem negociar com mulheres. Gente, mas no mundo de hoje isso é. Pois é, mas ainda existe. Ah, eu sei. Eu pensei. É, São coisas que a gente a passa, gente não mas. imagina, né? Mas, assim, é a postura também de tipo assim, ok, você não quer essa parte, tudo bem, segue. Em algum momento eu vou encontrar alguém que me. Isso. Né? A gente não. Isso foi bom você tocar, porque assim, é um ponto que não pode deixar. Ah, então eu vou desistir. É, não. Né? Ao contrário, usa esse desafio como degrau, Exatamente. passa por cima, aprimora e ajuda outras Por isso que é pessoas. importante ter mais mulheres, né, nas funções que são destinadas, entre aspas, só para homens, né? Que a Sim. gente precisa aprender ainda a lidar. Sim, não, e tem nossa, muita coisa ainda que pode ser Muitas. feito aqui. Mas é bom porque aí é o que eu sempre digo, né? Aqui é a virada de chave, é o Uhum. clique, é a coisa do incentivo. E às vezes eu fiquei, assim, de verdade, eu fiquei maravilhada por, não por ter a pizzaria, mas por ser você no geral, Uhum. né? Tipo assim, ah, tudo bem, se você tivesse uma pizzaria, sei lá, seu irmão tá lá no caixa, sua filha tá no sei o quê, tá na... Não, mas é você sozinho. Isso que Sim. me intrigou, a questão de estar sozinha, entregar, fazer, e rechear, e liga, acende fogo. Ainda mais com lenha, porque a lenha tem um tempo, tem uma proximidade, né? Você põe muito lá no fundo, Ah, é, até isso eu tive que aprender. resseca. Exatamente. Exatamente. É um orgulho mesmo. E as suas filhas, na época? Ah, a Lorena era criança, né? Então ela Aham. ficava com a parte de comer pizza. É a melhor Comia, parte. era a melhor parte. Todo dia comia um sabor de pizza diferente. E a Júlia me ajudava, assim, em algumas coisinhas, né? Aham. Ainda era adolescentezinha na época. Mas eu acho que é isso, assim, a questão da idade também, ela era bem nova. Acho que se fosse hoje que ela está com 20, ela seria com certeza minha sócia, que ela está Ah, com com outra certeza. cabeça. Com E ela certeza. também é bem corajosa. Então, eu acho que Corajosa. É seria a isso. sócia. Essa é a palavra. Ela é bem corajosa.
Você tem alguma história, assim, voltando na parte da arte? Apesar que a pizza é uma arte, é o que eu disse. E é uma arte mesmo, gente, porque fazer pizza não é fácil. Não é, não. A gente recebe cada uma em casa, às vezes, que eu olho e falo... A minha era gostosa e bonita. Então, porque tem que... primeiro a gente come com os olhos, depois com o cheiro, aí sim vem o paladar. Tem algum fato importante, assim, um marco da história sua, da parte de arte, escritora, empreendedora, que você queira compartilhar? São muitos. Mas eu acho que... Eu vou falar dois pontos agora que me veio na cabeça, assim. Uhum. Uma foi em 2018, com a exposição individual da minha tia, Maria Auxiliadora, que foi no MASP. Uhum. E a família estava toda lá. Então, a gente tem uma foto com a família toda, o nome dela atrás. Isso foi uma virada de chave para mim. Imagina. Não que eu, duvidasse da capacidade dela e tudo mais, assim. Mas é porque a gente vê acontecendo, né? Então... A emoção da realização, né? Exatamente. Ter o nome dela, assim, na parede do MASP foi algo marcante, ainda é. Quando eu vejo foto, assim, eu fico arrepiada. De tipo, uau, porque ela tá aí, né? É isso, ela não e o se orgulho foi. ali também. Também. Minha tia. Exatamente. E a outra foi quando eu falei do livro pela primeira vez para uma turma de professores. Uma turma de 30 pessoas. E foi num lugar que foi meu primeiro trabalho. Olha. No Centro Cultural, que fica na Cachoeirinha, o Centro Cultural da Juventude. Eu entrei lá como jovem monitor. E aí eu me vejo, em julho do ano passado, dando palestra com o meu livro na mão para professores. Isso foi, assim, muito emocionante. Passa um filme na cabeça. Passa. E a recepção deles, te vendo ali? Foi muito bonito, né? Porque são professores das escolas, de uma escola. Acho que foram 2 escolas. De 2 escolas do meu bairro, que já conheciam meu pai, que já conheciam a minha família, mas que não sabiam que tinha alguém escrevendo livro, né, sobre isso. Olha que legal. Então, foi muito bonito, assim. Traz acho que talvez ali para eles, tipo assim, uau, olha a Luanda, pequenininha. Né? Tipo, quem se tornou... Exatamente. Orgulho, né? Principalmente, geralmente, mestre, professor, diretor de escola, eles têm esse carinho com o aluno, de querer ver bem. E aí você volta ali, uau, com o livro da história do pai. São coisas que você realiza e que depois de um tempo você para pensar, sabe? Sim, para avaliar. Eu não sei se sou eu que sou assim ou eu vou fazendo, sabe? A gente precisa fazer um livro. Tá, vamos fazer. Não sei como, mas eu não falo não, sabe? Sim. Eu sempre penso na possibilidade do sim. Então, eu vou fazendo assim. Mas aí passa um tempo, você vai revisitar as fotos. É importante fazer isso também. É importante a gente olhar para as coisas que a gente faz, porque a gente só vai fazendo, ainda mais a gente que é mãe. A gente só vai fazendo. É importante a gente parar para ver tudo, para ver mesmo assim, sabe? Olhar e falar, nossa, caramba, eu sou... Demais. Eu sou incrível. É isso, mas é isso mesmo. Porque temos que... Uma coisa que eu tenho como minha, né? Comemorar cada pequeno passo. Porque, assim, o topo é o que a gente deseja, óbvio, mas, assim, demora muito. A gente nem sabe se vai chegar, né? Dependendo da situação, do negócio, do que for na vida ou, sei lá, independente da área da vida. Então, a gente nem sabe se vai chegar lá. Exatamente. E aí, se você comemora aqui a jornada, o topo, ele... Às vezes você já está no topo, né? Eu sempre falo, gente, comemora qualquer coisa. Nossa. Eu também. Tipo, hoje eu assinei não sei o quê. Aí, tipo assim, não espera o contrato muito grande. Comemora a ligação. Sim. Comemora um atendimento bom. Comemora o dia a dia. Quando você comemora, quando você vivencia, é o que você está dizendo. Quando você vivencia a sua experiência, a sua vida, a sua rotina, ela se torna prêmio. Aí no outro dia você fala, quero ganhar mais prêmio. Gostei desse, né? A gente se beneficia na vitória.
E não é aquela coisa da vitória no prêmio, uau. É do tipo, eu sou incrível, é o que você disse. Eu sou capaz. Mas para chegar nesse lugar não foi tão fácil assim. Concordo. De olhar e falar que você é incrível. É. Eu acho que isso acontece com todas as mulheres, assim. Aham. Eu digo todas porque o que eu conheço, assim. Sim, Da gente comemorar mesmo as conquistas. A gente não faz isso. temos que comemorar. Temos que comemorar. Eu falo isso principalmente para as mulheres, assim, porque, não sei, uma promoção, um curso novo que você começa a fazer, Isso. sabe? Uma leitura, um livro que você conclui. São pequenas coisas Sim. que a sociedade não quer que a gente comemore, Eu né? falo, a gente tem que ter essa parte de nós mesmas. Exatamente. Então, eu comecei também com a ajuda de terapia. Sim. Comecei a olhar para tudo isso que eu faço. E, assim, não são coisas que eu faço para mim também. Eu acho que eu sirvo de inspiração para outras pessoas, para outras mulheres. Com certeza. Principalmente para as mães solos, né? Que já sofreram um abandono, assim. É muito dolorido você se ver como uma criança, né? Porque é uma criança. Então, eu já estive em lugares, assim, de falar, meu Deus, nossa, 2 relacionamentos que não deram certo. Qual que é o problema comigo? Abandonar uma criança, sabe? Sim, Deve ser sim. muito difícil conviver comigo, né? Para a pessoa abandonar uma... Mas não é nada disso, sabe? São pessoas e pessoas. E aí, quando você passa a se olhar e ver que você tem capacidade de criar uma criança sozinha. Claro Criar que duas. duas. Trabalhar, que não é fácil, Não. né? Todos os dias eu volto para casa assim e eu fico com aquele sentimento de culpa. Poxa, poderia ter passado o dia com elas. Mas é isso, assim, a gente abre mão de algumas coisas, mas a gente está fazendo coisas relevantes para criar, né, nossos filhos e educá-los e tentar fazer com que eles sigam um caminho bom, assim. Eu acho que eu tenho parado de me culpar e Sim. tenho olhado mais para tudo que eu faço, que não é em vão, que não é só para mim, que é realmente para deixar um aprendizado, Exato. né, para quem quiser aprender. Sim. Exato. Não, e é importante a questão de nós temos que fazer essa comemoração e até em coisas, como você disse ali, li um livro, poxa vida, entrei naquele curso que eu tanto queria, sei lá, comecei a São dieta, vitórias. comecei a fazer exercícios, estou cuidando do meu corpo, estou me dando um momento de qualidade com as minhas filhas, ou se não tem filhos, no caso, com as amigas, com a família. Qualquer coisa, comemore, porque Sim. o seu corpo, o seu psicológico, ele entende que comemorando, você precisa mais daquilo. Então, você acaba entrando numa rotina boa de comemorações e gratidão, mas, na verdade, você está entrando numa rotina saudável, fazendo coisas boas para você. Isso. E o principal que você disse, incentivando. Nós, mulheres, temos esse dom de incentivar. Somos incentivadas pelas nossas mães, nossas avós. E nós precisamos incentivar as mulheres que estão conosco. Muito, e eu tenho muito isso. Eu sou incentivada. Eu tenho, assim, eu digo que minhas amizades, tenho muitas amigas que são mães também, sabe? Então, às vezes eu tô assim com um bloqueio, eu não consigo escrever, eu não consigo desenhar, eu não consigo fazer nada do que eu produzo. E aí eu vejo uma amiga me manda uma mensagem assim, Lu, tô fazendo tal coisa, vem aqui na minha oficina. Minhas amigas também são muito produtivas, né? Sim. Então eu vejo e eu falo, poxa vida, tem 2 filhos também é mãe solo, tá fazendo, sabe? Assim, uma vai impulsionando a outra. Exato. Isso é muito importante. Muito. Eu falo que, assim, os homens, eles têm muito isso, né? Do coleguismo, do brother, vem aqui. Não, É um pacto, né? Que eles têm, e a gente tem que ter isso. E assim, não como uma obrigação, gente, pelo amor de Deus, não é longe disso. É no natural, sabe? Quando você puder elogiar uma amiga, uma irmã, uma família Sim. De mulheres ali, tipo, eu procuro algumas amigas ali e eu vou e, tipo,
tem uma convidada minha que veio aqui, eu mando pra ela, amiga, você é muito potência. Você é muito, né, pH lá, tal. E aí ela, do nada. E é do nada. Aí para uma você manda uma oração, aí para outra você manda uma flor. Sim, A gente tem que manter essa cultura de incentivar mulheres, de com elogiar. certeza. Outro dia eu vi uma amiga minha que falou: ai, nossa, acabei de sair da academia e uma menina tão jovem estava lá, eu fui lá e elogiei. E ela ficou me olhando por, tipo assim, por ela ser tão jovem, tipo assim, nossa, mas você que é linda e você está me elogiando. Mas é isso, a gente tem que fazer isso por outra. E assim, às vezes é uma coisa boba, pequena, rápida, mas para aquela pessoa que recebe, nossa, aquilo transforma o dia. Eu sempre falo, Verdade. gente, o quanto puder elogiar uma mulher, o quanto puder ser gracioso, graciosa, seja. Né? Sim, Agora que a gente está chegando aqui perto do Dia das Mães, não deixe só para o Dia das Mães, não verdade. deixe só para o Dia da Mulher. O Dia do Homem, o Dia da Mulher, o Dia da Criança, é todo dia, ok. Mas ouvir de vez em quando é de graça, né? Não É verdade. custa, é uma coisa, assim, é o que eu disse, rápida, mas salva o dia, salva o Salva. mundo. Às vezes a pessoa está ali com algum problema, você joga uma frase ali de acalanto, a pessoa deixa até aquele probleminha ali de lado um minutinho, ela vai ter que resolver? Vai, né? Desafio a vida traz a todo momento. Mas ela já dá uma, opa, Sim, é o que você disse, eu sou incrível. Cara, isso é muito uau de falar, sabe é. assim, tipo, eu sou incrível, é isso. Tenho feito esse exercício. Não é fácil. O que É, você não falou, é isso é muito fácil. válido. Gente, não é fácil. Não é tipo, ai, nossa, do dia para noite me tornei assim. Não, Não, é um é um processo. autoconhecimento. É um processo. Mas se tem o caminho ali de querer fazer, aí fica fácil, Verdade. né? Ai, Verdade. gente, eu adorei esse bate-papo. Cara, muito bom falar com você, assim, no sentido dessa coisa da arte. Eu ainda tô chocada com a pizzaria, gente, eu confesso, dela ter feito tudo isso sozinha. Parabéns, você é incrível, real. Obrigada. Parabéns, não só por questão de ser mãe solo, ter uma família artística, Uhum. tipo, creme de la creme. E ainda trazer isso para outras pessoas, incentivar, principalmente porque a arte, gente, ela é necessária É necessária. na Eu vejo, vida. assim, meu pai e minha tia, né, que estão vivos. Eu vejo eles produzindo. Meu pai, ele sempre fala que se ele parar de pintar, ele adoece. E é verdade. Ele fica, assim, uma angústia, sabe? Imagino. É a realização dele. Quando ele está pintando, ele se sente realizado. E não é com o intuito de pintar e de produzir para vender, de colocar para fora mesmo. E eu só entendi isso quando eu também passei a desenhar, né? E Sim, passei a pintar. Eu pinto pouco, assim, mas é porque é isso, assim, eu não pinto com obrigação, eu pinto quando vem aquela vontade. sim. E eu entendo ele hoje em dia perfeitamente, assim, porque quando a gente está com muita vontade de pintar, eu vejo alguma foto, alguma mulher bonita que eu quero desenhar, assim, eu chego em casa, já vou organizando as minhas coisas, e meu pai é a mesma coisa, assim, ele gosta, sabe, de verdade do que ele faz. Então, a arte cura e salva realmente. Eu Muito. vejo isso, assim, desde que eu me entendo por gente, né? Eu vejo isso acontecendo Sim. dentro da minha casa. Então, não é balela, sabe? Não é clichê. É Sim, realmente exatamente. importante. Ai, caramba, parabéns. Muito obrigada pelo Eu bate-papo. que agradeço. De verdade. Muita sorte aí com a ateliê da pizza. Obrigada. Vai dar certo. É, Se Deus quiser, vai dar certo. Não desiste. não vou desistir. Não desiste, porque você já começou o mais difícil. Você já fez o mais difícil, que foi começar. É verdade. Né? Pois, assim, óbvio que tem os seus desafios, né? Da noite pro dia. Mas o mais difícil foi começar a colocar a mão na Já sei massa, que é possível, literalmente. né? Exatamente. Exatamente. Não desista desse Pode deixar. sonho. Quem sabe já faz o Visitando Negócios, comendo uma pizza. Nossa, Ai, já gente, eu amo pensou? pizza de pepperoni, hein? E é boa, viu? Pepperoni, frango, catupiry. Aquelas, acho que eu tô com fome. Meu amor, Muito bom. parabéns. Obrigada. Que história maravilhosa. Assim, que você continue, através das suas filhas também, né? Incentivando outras mulheres, incentivando a sua base ali de artistas. Família, tchau.
Ai, adorei, adorei. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Seja muito bem-vinda outras vezes. E Pode você, deixar. um beijo, até a próxima.